Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de falar de um tema que é a ansiedade, né? Ansiedade, eu acredito que é um tema assim que no momento ele é muito relevante, né? Segundo a Bíblia, ela nos relata em Filipenses 4, 6 e 7. Não anda ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresenta seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Também está escrito em Pedro 1, 5, 7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, quando nós vamos para a ciência e para a neurociência, ela diz que a ansiedade é compreendida como uma resposta natural do corpo humano em situações de perigo, incerteza ou estresse. Olha, a Bíblia e a ciência, né? Muito bom. Então, com isso, eu aprendo que nós temos que buscar Deus sempre em primeiro lugar. A forma de buscar é com oração, né? Lendo a palavra. Mas também não podemos ficar só na oração e lendo a palavra e não buscar os médicos para compreender o que nós estamos sentindo, né? Então aqui a ciência já prova que é natural do corpo humano, né? Então assim, eu vou falar a minha experiência que eu tive com ansiedade. Eu às vezes ouvia falar de ansiedade, mas não tinha de imersão que ansiedade o que seria, né? Para mim era um cansaço alto. E no ano de 2024, eu sou professora, trabalhava numa escola de educação infantil, eu comecei a sentir muito cansada. Chegou um determinado dia que eu peguei dengue, aí fiquei muito ruim, precisou ir para o hospital, fiz o tratamento. Depois de 7 dias fiquei em casa descansando, já estava bem, a doutora me deu alta, voltei a trabalhar. Só que voltei a trabalhar e continuei cansada, muito cansada. E aí falei assim, já que eu estou continuando cansada, eu vou passar no médico, né, para fazer uns exames, para ver o que está acontecendo. E aí um dia eu marquei a consulta e fui na consulta normal. Quando eu cheguei lá, ao subir no consultório, eu subi uma escada. Eu gosto muito de subir escada, né? Eu subi a escadinha e fiquei muito cansada. Quando eu cheguei na sala da doutora, eu já não conseguia falar. Eu não conseguia respirar direito. Eu estava muito ofegante e muito ruim. Algo que eu não tinha sentido nenhum outro dia. E ali a doutora já me levou para uma sala, já chamou o médico, colocou no balão de oxigênio, ligou para o meu esposo e o meu quadro estava crítico. Eu estava ali, o que eu pensava? Vou ligar para minha filha, né? Minha filha estava em casa, vou ligar para minha filha porque vai ser a última vez que eu falo com ela, né? Porque eu estava muito ruim. A falta de ar é horrível, né? E eu pedi à doutora para falar com a minha filha, ela deixou, falei um pouquinho, claro que eu não contei nada do que estava acontecendo, só queria ouvir a voz dela. E aí me colocou no balão de oxigênio, me mandaram para o hospital, né? Em seguida o meu esposo chegou e fomos para o hospital. Chamou a ambulância, eu fui de ambulância. Tava muito ruim, algo assim inexplicável. Fui para o hospital, fiquei de observação, chegou uma certa hora, fui fazer uns exames, fiz alguns exames, não deu alteração. Eu já estava voltando a respirar, né? Tirou do oxigênio e o médico me liberou, falou, tá tudo bem, você vai para casa, descansa. E eu voltei para casa, isso era na sexta-feira, no outro dia era o sábado, mas eu continuei, amanheci muito cansada, continuava os mesmos sintomas, a falta de ar tinha passado um pouco, mas eu continuava muito cansada ainda. E eu procurei um outro profissional, o profissional me diagnosticou ansiedade. Ele disse, você tá com um quadro de ansiedade, vou te passar um remedinho aqui para você controlar e procurar fazer exames para descobrir se tem, né, se tem algo mais que está provocando essa ansiedade. E ali eu comecei a tomar aquele medicamento e fazer outros exames. E o médico falou, primeiro você vai passar no cardiologista, né? Depois no médico de pulmão, depois vários outros especialistas. E aí, mas vida normal. Então, tudo bem. Continuei trabalhando. 2 dias depois,
Eu fui no cardiologista, né? Fiz o primeiro exame, ele disse que estava tudo bem, que não deu alteração nenhuma, mas que eu ia passar, fazer os outros mais exames, então que ele ia me afastar para me poder fazer os exames todos, né? Para descobrir aí o que estava acontecendo. E aí eu fiquei afastada por 14 dias, fiz todos os exames. Conclusão: no final de todos esses exames, eu descobri que eu não tinha nada, nenhuma doença. A única coisa que eu tinha era ansiedade. Mas se nós já sabemos que a ansiedade já nasceu com o ser humano, então nós temos que descobrir aí o que está acontecendo para você estar tão ansiosa, né? E aí eu comecei a me questionar: o que eu estou fazendo, né? Pensar, eu não tô dormindo muito, não tô me alimentando direito, não tô fazendo uma atividade física, então vou começar a cuidar de mim. E aí comecei a observar o meu corpo, comecei a cuidar dessas coisas que estava precisando e graças a Deus, né? Eu não tinha doença nenhuma, graças a Deus. E tomei aquele medicamento que o médico passou, que a gente não pode isentar o médico, né? A ciência tá aí para isso. Deus que criou todo ser humano. Então, se nós isentar a ciência, nós também está isentando Deus, né? E nós temos que cuidar do corpo, da mente, né? Nós temos psicólogo, psiquiatra para nos ajudar. Então, nós temos que cuidar de nós. Então, pessoal, eu espero com esse vídeo ter ajudado você aí um pouquinho a compreender de ansiedade, a cuidar de você, né? Nós temos que estar bem para viver e ser feliz, né? Cuidar da nossa família. Então, eu te desejo um ótimo dia e que Deus nos abençoe.